Senadora Ana Amélia, acho que todo o Senado e até os telespectadores da TV Senado e os ouvintes da Rádio Senado me viram durante os anos de 2011 e 2014 vir a essa tribuna várias vezes para reclamar de uma situação na Justiça Eleitoral em que o agora ex-governador, na época reeleito em 2010, com uma enxurrada de denúncias de corrupção e de casos comprovados de corrupção, teve o seu mandato cassado pelo TRE em março de 2011. E aí, aqueles recursos que sempre a lei tem para dar ampla defesa, permitiu que ele fizesse N manobras e mantivesse aqui no Tribunal Superior Eleitoral, durante 4 anos, o processo sem nunca ter tido um parecer. 5 ministros passaram com esse processo na mão para relatar e não relataram. Então, o processo não foi julgado. E aí, este ano, já próximo do meado do ano ou depois, julgando um caso de um deputado federal, o tribunal resolveu adotar uma nova jurisprudência que beneficiou o então ex-governador e o processo voltou para Roraima. Agora, pasme, esse processo passou todo esse ano, permitiu que o ex-governador Anchieta tirasse todo o seu mandato, se desincompatibilizasse e concorresse ao Senado. Felizmente não foi eleito. Mas agora o Tribunal Regional Eleitoral, como o TSE devolveu para lá a decisão, agora, faltando mês de novembro e dezembro para terminar o mandato objeto da ação, resolve cassar o governador, quer dizer, no caso, o vice-governador, pelos mesmos motivos que estavam antes. Então, ele é cassado agora, há pouco mais de 40 dias do término do seu mandato. Ainda cabe recurso, portanto, significa que ele vai governar até o último dia. Então, o mandato passado, que termina agora em dezembro, todo ilegítimo. E aí, essas coisas, é que eu sempre digo, que contribuem para que as pessoas de bem desacreditem da política. Porque, de repente, esse ex-governador que se elegeu em 2010, comprando votos e até abstenção, ele conseguiu governar o mandato todo. E o vice, mesmo que houvesse uma surpresa que ninguém espera, se pudesse ser interrompido o mandato dele até 31 de dezembro, qual é o efeito prático dessa decisão? Nenhum, porque o mandato foi exercido por quem não ganhou a eleição. Agora, felizmente, o nosso povo julgou esse caso, porque elegeu a esposa do ex-governador que concorreu nessa eleição aqui, o Neudo Campos, do seu partido, elegeu por uma bonita votação no primeiro turno e maior ainda no segundo turno. Quer dizer, o povo fez justiça, enquanto que a justiça eleitoral dormiu. E é por isso que eu apresentei aqui uma proposta de emenda constitucional para que a justiça eleitoral tenha a mesma estrutura, por exemplo, da justiça do trabalho. Porque na justiça do trabalho o magistrado entra por concurso e ele faz carreira como magistrado do trabalho. É uma justiça específica do trabalho, mas é de carreira. Na justiça eleitoral, nós temos tudo menos a carreira de magistrado. Nós temos quadro de funcionários permanentes, quadro de funcionários efetivos, prédios maravilhosos e até alguns suntuosos, e não temos, os magistrados não são de carreira, são temporários, seja juízes estaduais, federais, desembargadores, sejam ministros aqui dos tribunais superiores ou indicados pela OAB. O certo é que a justiça desse jeito, temporária e de rodízio, propicia uma descontinuidade e esses absurdos como agora. Eu tenho certeza de que recursos desta eleição de agora, de 2014, vão ultrapassar a eleição de prefeito em 2016
e não serão julgados. Aliás, pode passar o mandato todo como passou esse lá do governador Anchieta Júnior, que roubou abertamente a eleição e se passaram os 4 anos e ele conseguiu afundar o nosso Estado num mar de corrupção, num atraso horrível, mas felizmente, veja, senadora Ana Amélia, o povo soube fazer justiça. E nós esperamos, portanto, que, apesar desse exemplo deplorável para a democracia, a gente não perca a fé na política. Ao contrário do que disse Rui Barbosa em 2014, que de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver agigantar-se o poder na mão dos maus, a tanto ver triunfar a desonestidade, o homem honesto chega a ter vergonha de ser honesto. Eu digo assim, o homem honesto não deve ter vergonha de ser honesto. E as pessoas de bem devem entrar para a política, porque se elas ficarem só achando que tudo é errado na política, evidente, como diz a senadora Ana Amélia, não vai ficar vaga aqui vazia, porque os bons não entram. Se os bons não entram, facilita o caminho para os maus. Mas nós temos que fazer, aproveitando esse chamamento de reforma política, eleitoral e partidária, cuidar, para mim, do principal ponto, que é a justiça eleitoral, que com esse modelo que tem hoje já está esgotada. Não há como defender um modelo em que o juiz é nomeado por 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2, depois vem outro, e resultado, a justiça eleitoral não anda. Fica a depender, como foi nesse caso, de 5 relatores que passaram com o processo na mão e não julgaram. Mas eu fico muito orgulhoso do meu povo de Roraima, de que, além da vitória, tem agora a comprovação pelo TRE de que a derrota de 2010 não foi uma derrota, foi uma vitória roubada. Então, nós estamos agora, eu posso dizer assim, de alma lavada, embora lamente que isso só vai acontecer agora no apagar das luzes, mas demonstra a razão que nós tínhamos desde o resultado das eleições, quando questionamos na justiça a legitimidade das eleições, mostramos os pontos de corrupção todinhos, e, infelizmente, a justiça eleitoral não julgou a tempo e a hora de que pudesse realmente prevalecer a vontade do povo. Eu quero pedir a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, que autorize a transcrição da matéria sobre esse assunto, que foi hoje publicado no jornal Folha de Boa Vista, que, inclusive, dá os detalhes sobre a cassação e explica também a questão das acusações. Isso porque é importante que fique nos anais do Senado e que os próximos políticos se debrucem sobre isso, porque realmente não é possível nós querermos democracia sem justiça e sem órgão de fiscalização. Aliás, é outro ponto que eu quero abordar noutra ocasião, mas a fiscalização das eleições, senadora Ana Amélia, é um faz de conta. Não há efetivo da Polícia Federal, não há efetivo das polícias dos estaduais. É uma insegurança muito grande e realmente o campo fica aberto para quem quer manobrar e fazer todo tipo de ato de corrupção nas eleições. Muito obrigado.